De 8 a 11 minutos para apresentar o seu trabalho, faltando 2 minutos eu te aviso, ok? Então, com você. Boa noite, eu vou começar saudando a mesa, agradecendo a oportunidade que está sendo avaliada com o senhor Francisco Leite, com o senhor Eunice Gonçalves, com o senhor Luiz Antônio Davi, e agradecer a participação que assistiu. Meu nome é Iago Licarião e o tema que nós trouxemos para o nosso trabalho de conclusão de curso se chama A Desigualdade Tributária na Sociedade de Classes. E é importante começar essa apresentação diferenciando um pouco a abordagem que nós trazemos no nosso trabalho de outras abordagens que são feitas a respeito do tema da desigualdade tributária. Não que a nossa abordagem ela seja absolutamente inovadora, mas ela se diferencia um pouco dos trabalhos existentes acerca da desigualdade tributária, trabalhos que inclusive estão fundamentaram o nosso trabalho, nos oferecendo informações e dados, mas que a nossa abordagem ela traz um viés específico que seria enxergar que as falhas e as fissuras existentes no nosso sistema tributário nacional, elas não são fruto de eventos casuísticos, não são frutos do acaso, mas sim são o produto de uma ordem racional de dominação de classe existente no nosso país. Ou seja, um instrumento de perpetuação dos privilégios, dos interesses das elites econômicas que nós temos no Brasil. Então, para se ter essa compreensão, é preciso também diferenciar o próprio conceito de direito que nós apresentamos, porque ao invés de ter uma apresentação do direito que tem uma visão instrumentalizada, ou seja, como se o direito ele fosse algo dissociado das tensões políticas, econômicas e sociais que permeiam o nosso tecido social, na verdade o direito ele está absolutamente inserido dentro do processo histórico de luta de classes que forma a nossa sociedade. Então, a problematização principal que nós trazemos no nosso trabalho a respeito do sistema tributário nacional seria identificar se nós temos efetivamente uma busca da igualdade, da isonomia tributária, ou se, na realidade, nós temos apenas uma igualdade formal, como aquela que se relaciona com a situação das revoluções burguesas, que traziam a situação da igualdade perante a lei, igualdade de todos perante a lei, mas que mais à frente nós vemos uma leitura de Marx, por exemplo, que identifica que esse indivíduo que estava sendo abrangido por esse princípio era um indivíduo específico, que era apenas o homem burguês, e a igualdade que se pregoava era apenas formal. Então, para que nós conceituemos isonomia, nós trouxemos a própria conceituação de Celso Antônio Bandeira de Mello, para o qual a isonomia é um instrumento regulador da vida social, que busca evitar que a lei ela seja fonte de privilégios ou perseguições. E para que Mello identifique uma situação em que há um desrespeito à isonomia, ele estabelece 3 elementos que vão servir de ferramentas para a nossa identificação. Seria o primeiro, a identificação do critério utilizado como discriminação. A segunda, a identificação se há uma justificativa racional para aquele critério desigualador. E o terceiro ponto, que é o ponto que nós nos direcionamos mais, que seria o ponto de avaliar se essa discriminação utilizada para consagrar a isonomia, ela efetivamente persegue os valores que são caros ao ordenamento jurídico onde ela está inserida. Então, nós nos guiamos pelo último critério e buscamos lá na Constituição Federal, no seu artigo 3º, os objetivos constitucionais da República Federativa do Brasil, onde no inciso 1º nós temos o objetivo de construir uma sociedade justa, igualitária e solidária, e nós temos no inciso 3º o objetivo de erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, quando nós trazemos a análise da isonomia tributária para essa verificação de que se ela persegue efetivamente esses valores estabelecidos na Carta Constitucional, ou se ao contrário, ou se a materialização do nosso sistema tributário, ele atua absolutamente contraditoriamente a esses objetivos da República, escavacando ainda mais a desigualdade socioeconômica abissal que nós sustentamos historicamente dentro do Brasil. E para que nós pudéssemos fazer essa investigação, nós estabelecemos 2 aspectos de identificação dentro do sistema tributário nacional, que seria a análise da insuficiente tributação de riquezas e renda no Brasil e, do outro lado, o excesso de tributação sobre o consumo. Nós sabemos que no Brasil existe uma defasagem dos dados que nos possibilitam identificar a situação real da concentração de renda e de riqueza no país. Porém, recentes dados oferecidos pela Receita Federal e a respeito do imposto de renda,
possibilitaram que diversos pesquisadores identificassem que a desigualdade de renda no Brasil, ela na verdade ela é alta e além disso ela é estável. Numa situação em que os 5% mais ricos da população abocanha mais da metade da produção de renda do país. Essa é uma revelação alarmante que na verdade nos mostra que a ascensão das classes baixas que nós assistimos nos últimos anos, ela não foi suficiente para atacar de forma incisiva essa desigualdade socioeconômica que existe no Brasil historicamente. Então, na realidade, o nosso cenário é um cenário de plena injustiça fiscal que opera em favor das elites no Brasil, pois nós somos o país com maior concentração de renda entre os que se têm dados disponíveis de informação suficiente, o que se constitui em um pleno paraíso fiscal para os super ricos no Brasil. E para que a gente identifique isso dentro do sistema tributário nacional, nós estamos tendo alguns exemplos, como por exemplo a situação específica do imposto de renda pessoa física, onde apesar de ser um tributo pessoal e um tributo que está escalonado progressivamente, nós temos poucas faixas de renda, um baixo escalonamento de faixa de renda e um salto de alíquota muito elevado entre uma faixa de renda e outra. Para se ter uma ideia, o teto máximo é uma renda de R$ 4.664, e que significa que um cidadão que recebe uma renda de R$ 5.000 mensais, ele vai pagar a mesma alíquota de 27,5% de um cidadão que tem uma renda de 20 mil, de 50 mil, de 100 mil reais. O que demonstra uma situação de desequilíbrio alarmante no nosso sistema tributário. Um outro elemento muito característico dessa situação de desigualdade seria a ausência de tributação sobre lucros e dividendos, sobre a distribuição de lucros e dividendos no Brasil. Até o ano de 1995, essa tributação existia numa alíquota de 15%. Acontece que o governo neoliberal do Fernando Henrique Cardoso decidiu por extinguir essa tributação sobre argumentos que o rumo da história veio a demonstrar que eram, na verdade, argumentos falaciosos, e hoje nos coloca numa posição em que os sócios e acionistas que possuem a maior parte da sua renda advinda dessa distribuição de lucros e dividendos, eles não estão sendo tributados como pessoas físicas, acabam por declarar valores ínfimos em suas declarações de renda, até mesmo dentro da faixa de isenção, quando na realidade concreta eles recebem valores muito superiores ao da maioria da população brasileira. Para se ter uma ideia da situação crítica, dos 34 países da OCDE, apenas o Brasil e a Estônia não tributam a distribuição de lucros e dividendos. A maioria dos países envolvidos, a imensa maioria dos países envolvidos e emergentes, realizam essa tributação. E é uma tributação que não é desnecessária à situação do nosso caixa estatal, porque alguns especialistas estimam que se nós retornássemos a uma tributação de 15%, nós teríamos arrecadação fiscal de 43 bilhões ao ano. Isso dentro de um país que vive uma situação de crise econômica, que procura realizar ajustes fiscais, é um valor elevado, inclusive superior aos dos que estão sendo feitos através desses ajustes fiscais, que mais atacam os direitos dos trabalhadores que já sustentam essa conta. Um outro exemplo claro da situação de desigualdade seria o silêncio ensurdecedor da ausência de tributação sobre grandes fortunas. Nós temos estabelecido constitucionalmente a competência da União para instituir o imposto sobre grandes fortunas desde a Constituição, desde a edição da Carta Magna em 1988. Mesmo assim, o Estado, teoricamente, ainda não viu motivos, razões para instituir esse imposto. Mesmo que especialistas digam que ele teria um potencial de arrecadação de 100 bilhões ao ano para o Estado, além do seu grande potencial de atacar de forma incisiva esse problema da concentração de riquezas dentro do Brasil. Então, isso mostra que a afirmação do economista francês Thomas Piketty, ela está correta, de que a história da distribuição de riqueza jamais deixou de ser profundamente política. Então, quando nós vemos a situação da configuração do nosso Congresso Nacional, nós podemos perceber isso, porque nós temos hoje um Congresso Nacional formado absolutamente por milionários, o que não representa a maioria da população brasileira. Quando nós vamos analisar a situação da excessiva tributação sobre o consumo, nós vemos que a distância entre o retorno de renda e o retorno de capital, que é cada vez maior no Brasil, gera uma incapacidade da maioria da população de acumular riquezas.
o que direciona predominantemente os seus gastos para o consumo. Acontece que, ao invés da situação da maioria dos países desenvolvidos e emergentes, que tem uma tributação sobre o consumo, uma tributação indireta, apenas de forma residual, no Brasil, de uma carga tributária de cerca de 35% ou 37% do PIB nacional, que é uma carga tributária que está na média aí, no padrão dos demais países desenvolvidos e emergentes, nós temos que, dessa carga tributária, 55% dela é formada por tributação sobre consumo. E como nós vemos que a situação de tributação do patrimônio é de apenas 3,7% de tributação. Ou seja, o que isso gera na nossa situação socioeconômica é que quanto maior a renda, menor é o peso da carga tributária. O que atesta que o nosso sistema tributário nacional é um sistema regressivo, que ao invés de consagrar o princípio, o corolário máximo da isonomia, na verdade ele ataca frontalmente esse princípio da isonomia. E é muito interessante como nós vemos campanhas, como a que foi estabelecida pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a campanha Não Vou Pagar o Pato, que fala em redução da carga tributária no Brasil, porque ela se enquadra, esse discurso se enquadra exatamente no conceito de ideologia trazido por Marx e Engels, que seria um processo de falseamento da realidade em favor das classes dominantes. Por quê? Porque nós temos um discurso que é efetivamente comprado por uma grande parte da população, porque é essa parcela da população quem suporta o peso da carga tributária. O que esse discurso não fala é que essa carga tributária só é pesada para alguns, que seria a maioria do povo brasileiro, enquanto essa pequena parcela da população que vive aí numa extrema concentração de riqueza e de renda, goza de uma carga tributária ínfima, irrisória e é absolutamente leve, e ainda querem se reduzir mais. Então, por isso que nós encerramos o nosso trabalho apresentando a necessidade que se construa uma reforma tributária popular, onde o povo organizado ele possa efetivamente consagrar os seus interesses que inclusive já estão estabelecidos na Carta Magna de 88.